Olá a todos, eu sou a professora Bernadette e hoje eu trouxe um bate-papo, né? Como que o cérebro aprende, um bate-papo entre professores. Do livro Neurociência e Educação, Ramon Cosenza e Leonor Guerra, Como o Cérebro Aprende. Bem, a primeira parte que eu extraí desse livro, para a gente poder abrir a nossa conversa, está num resumo muito bem feito do livro, quando ele disse assim: o cérebro não tem necessidade nem capacidade de processar todas as informações que chegam a ele. E por meio da atenção, que ele pode dedicar-se às informações importantes, ignorando as que são desnecessárias. Então, na verdade, o nosso cérebro, ele precisa desse mecanismo da atenção para poder aprender. A atenção não é um fenômeno unitário, quer dizer, a atenção, não existe um único tipo de atenção e nem uma única forma de se conectar à atenção, né? Desenvolver esse fenômeno. Existem diferentes caminhos pelos quais ele pode se regular. Classificações como a atenção reflexiva, atenção voluntária, né? A atenção reflexiva é comandada por estímulos periféricos. Estímulos estão ao nosso redor. E a atenção voluntária, os mecanismos de controle são centrais, né? Então, o que acontece? É como um bebê. O bebê, quando ele nasce, o primeiro estímulo que ele tem é um dos primeiros, né, estímulos que ele tem é a fome. Então, ele instintivamente, nessa atenção reflexa, ele então busca o seio da mãe e faz a sucção para poder retirar o leite. Então, quer dizer, é uma forma que já está nata na criança, que é um estímulo, e isso está ligado à atenção reflexa, né? O reflexo. E a atenção voluntária são os mecanismos que estão ao redor dessa atenção reflexa, né? Bem, o cérebro está permanentemente preparado para aprender. Então, isso é uma coisa que os professores têm que estar ligados, né? Que aquelas crianças, aqueles adolescentes, as pessoas que estão ali em sua aula, todos têm cérebro. E uma coisa importante é que os cérebros humanos não existe um igual ao outro. Cada um vai trabalhar, reagir, administrar, reter de formas diferenciadas. Então, o cérebro ele está permanentemente preparado para aprender os estímulos significantes e aprender as lições que daí possam ocorrer. Então, na verdade, a aprendizagem ela tem que ser significante, ela tem que ter significado. Levar os alunos a conhecer o que é importante. Quer dizer, o maior desafio do professor, sabendo que aquelas crianças estão ali e todas elas estão com aquele cérebro que permanentemente está pronto para receber informações, só que para que esse cérebro receba essas informações, o ser, né, o aprendente, o aprendiz que está ali, ele precisa encontrar significado naquilo que você, professor, está transmitindo. Então, uma das principais perguntas que o professor tem que se fazer, né? Por que aprender isso? O professor ele tem que se perguntar,
porque eu tenho que aprender determinada informação, determinado assunto que eu vou transmitir aos meus alunos. Qual é a melhor forma de apresentar isso para o aluno? Quer dizer, então nós temos que conhecer o nosso aluno. Por isso que o professor, ele não é só mero profissional que entra na sala de aula e dá aula e vai embora. Não. O professor, ele tem que conhecer o aluno, ele tem que conhecer a sua turma e se fazer essa pergunta constantemente. Isso é o maior desafio do professor. E o que acontece? O aluno, ele precisa reconhecer o significado daquele conteúdo, daquela matéria, daquele assunto que o professor vai transmitir. Então, precisa atender o que já é conhecido. É importante, assim, tudo que o professor vai transmitir, esse assunto, ele tem que estar embasado naquilo que já é conhecido pelo aluno. E se não for conhecido, ele tem que retroceder, porque o aluno, ele só vai entender, ele só vai dar significado àquilo que o professor está transmitindo a partir do momento que ele buscar significado. E para isso ele tem que ter o conhecimento prévio. Bem, tem que atender essa expectativa, ou que seja estimulante e agradável para o aluno, né? Porque o professor que entra na sala e blá, 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 e enche o quadro, isso vai ter significado para o aluno? Não, nenhum. Em nenhuma fase da vida do adulto, nem se a gente estiver dando aula para adulto, isso não vai ter um significado. Então, a aula, ela tem que ser atraente, a aula, ela tem que ser estimulante, a aula tem que ser agradável, né? E tem que ter significado para o aluno. Então, é muito importante que o professor faça uma exposição prévia do assunto a ser aprendido. E é esse discurso, essa forma prévia que o professor vai fazer, que vai, então, despertar no aluno o interesse ao aprendizado. Então, que o aluno faça uma ligação do conteúdo com o seu cotidiano. Do cotidiano do aprendiz. O conteúdo que crie as expectativas adequadas, é uma boa forma de atingir esse objetivo. Quer dizer, o professor, ele tem que criar essa expectativa no aluno, né? É que nem eu saio para vender um produto. Se eu chego para a pessoa e digo assim, olha, eu estou vendendo essa caneta e tá aqui, ó, ela é azul e o preço é X. Você está despertando naquele suposto comprador o interesse para comprar essa caneta? Não. É a mesma coisa o aprendizado. O professor, ele tem que saber vender o conteúdo para que o aluno compre, né? Seria basicamente isso. Bem, é muito importante que o ambiente seja estimulante e agradável, para que os alunos assumam um papel ativo e não sejam meros espectadores, que é outra coisa importante, né? O professor que fica de blá, 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 o aluno é apenas um espectador. Ele, na verdade, não é ativo, não é participativo desse processo. E é ele que tem que participar. Bem, e o que é interessante é que existe um filósofo, o Sêneca. Filósofo Sêneca,
ele era de Córdoba, na Espanha. Ele viveu há 2000 anos atrás. E ele já dizia, naquela época, há 2000 anos atrás, ele era um seguidor de Platão, de Epicuro. Ele já dizia que se aprende mais para a escola do que para a vida. Olha para você ver que coisa impressionante. Há 2000 anos atrás, um filósofo dizia que a gente aprende mais para a escola do que para a nossa própria vida. E isso vem até hoje pautada nessa realidade. Se aprende mais para a escola do que para a vida. Vamos nos questionar em relação a isso? Sobreviver na escola passou a significar simplesmente aprender para passar na prova. E depois se esquece. Rapidamente, todo o conteúdo é esquecido. Então, o processo escolar, ele é embasado nisso. Nós temos que estudar para passar na prova, para ter nota e passar de um ano para o outro ano, até terminar a escola. O que se aprende para a vida? E o que fica para a vida? São coisas que a gente precisa se questionar, né? Então, o nosso cérebro, ele funciona assim. Para que haja aprendizagem, tem que ter significado. Eu tenho que ser ativo e não um mero espectador. E o professor, ele tem que despertar isso no aluno. Esse é o papel do professor. Despertar no aluno o interesse em conhecer, o interesse em adquirir esse conhecimento para a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Bem, então é isso, gente. O meu questionamento hoje é basicamente em cima da importância do professor despertar no aluno, começando do ambiente, né? O ambiente ele tem que ser propício, ele tem que ser agradável, porque é muito ruim a gente estudar num lugar quente, abafado, né? Um lugar que tenha mau cheiro, um lugar que não esteja limpo, um lugar que é escuro, nada disso vai beneficiar o aprendizado. E fazer o aluno compreender a importância do aprender para a sua vida. Ele tem que ser ativo ao aprender e não mero espectador. Bem, essas são palavras desse livro, o que eu comungo e concordo, né? Cosenza é um médico, assim como Guerra é uma médica. Ambos são pessoas, são pesquisadores, né? Cosenza, ele é doutor em ciência, é professor atualmente aposentado do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E Guerra é uma médica, professora adjunta do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para quem não sabe, morfologia é um estudo da configuração e da estrutura externa de um órgão ou de um ser vivo, tá? Então fica aí a dica. Quem puder adquirir esse livro é muito importante. Ele é um livro assim de uma importância muito grande para o professor. Eu estou sempre trazendo aqui bons livros de estudo para o professor e esse é mais um, né? E uma coisa importante a gente falar aqui. Quando a criança nasce, né, nos nossos primeiros meses de vida,
a gente ainda não possui esse cérebro tão amadurecido, obviamente, e a atenção não é tão bem desenvolvida, ela é mais reflexiva, né? Seria uma atenção, como a gente falou anteriormente, ela é reflexiva e voluntária, né? Aos poucos, nós vamos desenvolvendo essa atenção ao longo do nosso crescimento. E vamos então aprendendo e adquirindo essa capacidade de até atingir a idade adulta. Já os idosos, eles têm mais dificuldade com essa questão da atenção, principalmente na inibição dos estímulos distraidores. Os idosos se distraem com mais facilidade, né? E adolescentes e adultos abusam um pouquinho dessa capacidade atencional. Então, é muito comum a gente ver adolescente estudando, ouvindo uma música altíssima. Mas presta atenção, né? A gente diz assim, ele é adolescente, ele consegue, ele tem essa capacidade. Mas presta atenção, gente. O nosso cérebro, olha só, 2 informações que viajem por um mesmo canal não serão processadas ao mesmo tempo, pois o cérebro será obrigado a alternar a atenção entre as informações concorrentes. Então, na verdade, a gente escuta música com som alto, lê um livro e o que vai acontecer ali? Nem tudo que você está lendo nesse livro você vai adquirir. E nem tampouco a música. Só que como a música já é de conhecimento, né? A gente já decora a letra, já conhece e tal, a gente vai estar sempre voltando a atenção para a música. Ora a música, ora o que eu estou lendo. Ora a música, olha o que eu estou lendo. Então, assim, vamos conseguir 90%? Não vai chegar aos 90%, porque vai haver uma concorrência aí, né? Então, as informações é perdida quando focamos a atenção em alguns aspectos do ambiente, né? Tanto que a gente pode perceber quando a gente está lendo um livro, o que a gente faz? A gente procura um lugar silencioso, tranquilo, agradável, para a gente poder focar, a nossa atenção fica focada nesse livro que a gente está lendo. Não é verdade? Agora você imagina, a gente lê um livro, um som altíssimo no ouvido. Então, nós estamos tendo 2 momentos de atenção. Ora a música, ora o meu estudo. Então, nem sempre o que a gente precisa aprender vai ser aprendido, não é verdade? E, como já dizia o filósofo Sêneca, né, há 2000 anos atrás, que se aprende para a escola e não para a vida. Então, a gente pode inverter essa situação, né? Muito mais satisfatório até para o professor, a gente vê a criança aprendendo, o adolescente, o adulto aprendendo, quando a gente dá uma aula prazerosa, buscando do aluno esse estímulo, essa vontade de aprender e dando significado ao que ele está aprendendo, tá bom? Então é isso aí, gente, fica aí a nossa discussão, é importante nossas leituras, nossos estudos, o professor está sempre se capacitando, buscando formas mais agradáveis de se dar aula, para buscar desse aluno de 2021, né, um aluno que tem tanta informação, que tem aí um simples celular dando tudo para ele, e a gente numa sala de aula em cuspe-giz, né? Aí já não dá, já não é nem mais cuspe-giz, né? Cuspe-lousa, cuspe-piloto. É isso aí, gente. Então, um abraço para todos
e vamos nos estimulando, porque ser professor, sabe o que eu acho? Bem, nós vamos comemorar agora, né? Dia 15 é dia do professor. E eu acho que ser professor é um sacerdócio, sabe? Porque a gente não pode perder esse amor pela educação em momento algum. O professor é aquele que tem que chegar na sala de aula no maior pique, sabe? Deixar lá fora todos os problemas e fazer um mundo maravilhoso de estudo para os nossos alunos, tá bom? Então, curtam, façam seus comentários, vamos discutir, gente, sobre educação, que é muito legal, é muito importante, tá bom? Então, um beijo para todos, um feliz Dia dos Professores, porque nós merecemos um abraço muito grande para esses guerreiros, porque os professores estão nota 1000 nessa pandemia. Valeu? Beijo para todos!